De volta ao terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, juntamente aí com o advogado Ronaldo Berens, que é especialista em Direito da Saúde, discutindo os aspectos jurídicos, as questões jurídicas relacionais entre médicos e profissionais de saúde e pacientes, as mudanças sociológicas, antropológicas, né, e científicas, inclusive, de como que a medicina evoluiu muito nesses últimos anos e como é que isso tem repercutido na clínica, né, no consultório, inclusive, às vezes, contribuindo para o aumento de demandas jurídicas, né, contra aí, profissionais da área de saúde. E eu terminei outro bloco, Ronaldo, te perguntando o seguinte: há quem defenda a tese de que os avanços técnicos e científicos da medicina nas últimas décadas acabou fazendo com que muitos médicos tenham se transformado em reféns da técnica, esquecendo o lado humano. Há essa discussão? Sim, claro. Eu me lembro de uma entrevista que eu li de um economista que estuda bastante essa economia da saúde, na vez, inclusive, prêmio Nobel, e ele fala assim: olha, gente, não vamos reclamar de aumento de gasto na saúde, não, porque todo aumento de gasto veio através de pesquisa que serve para aumentar a nossa vida. Bom, eu quero que se gaste muito dinheiro para que se aumente a minha vida, a vida dos meus semelhantes. Eu acho que isso é uma história boa. Então, eu sou a favor dos gastos do uso tecnológico. E eu não acredito nessa dicotomia, Leonardo. Eu acho que não tem essa de refém. Eu acho que a tecnologia, como tudo, é apenas uma ferramenta para se chegar ao processo de cura do paciente. O que eu vejo é médico, algumas vezes, na postura defensiva. O camarada vai com a dor de cabeça e o médico se sente quase que obrigado a pedir uma tomografia, porque ele fica numa postura defensiva, porque se não pedir o paciente vai processar. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que isso é real. É neste momento que eu falo. Então, pode-se usar toda a tecnologia disponível, acho que precisa. Acho que a tecnologia, por meio, por exemplo, da telemedicina, pode diminuir o custo e aumentar a qualidade da saúde. Eu falo algumas vezes sobre isso, tem algum estudo sobre isso. Mas o que eu acho é que o médico não pode ficar na posição defensiva. E acho que a sociedade e alguns colegas meus advogados, eles tentam estimular a postura defensiva do médico. Eu acho que tem que ser o contrário. Tem que ser uma postura colaborativa, uma postura de paciente não enquanto objeto, mas enquanto sujeito da relação. Eu acho que essa é a grande libertação que o médico vai ter. E isso é muito legal você falar, não como objeto, e sim sujeito da relação, inclusive compartilhando responsabilidades. Exatamente. Para com ou juntamente com o profissional. Como todo contrato. O contrato é um ato bilateral de vontades. Consentimento livre, esclarecido ou consentimento informado, como se costumou chamar no Brasil, é um contrato de duas partes. Contrato, as duas pessoas manifestam de forma legítima e real a sua intenção. E a partir do momento que as pessoas manifestam a intenção, elas se comprometem com aquele processo de cura. Buscar a manifestação da intenção, o exercício da autonomia de um paciente a partir de sua própria dignidade, é fazer com que o paciente participe dessa relação. Então, eu acho que isso é libertador para o médico, que o médico tira a responsabilidade só da mão dele. Ele compartilha a responsabilidade com o paciente. Somos nós dois, no mesmo barco, tentando seguir pelo mesmo caminho que é a de sua cura. E muito se fala em dignidade do paciente. Agora, como que seria concretamente, o que seria concretamente a questão da dignidade, né? Operacionalmente, dignidade eu entendo como assim, manutenção de identidade. O médico ou profissional da saúde respeitando a identidade, as escolhas, né? Não é simplesmente ouvir o paciente, mas entender que paciente é esse. O histórico, você falou isso na sua palestra, Sim. O histórico do paciente, porque todo paciente é um universo, tem um histórico, tem uma família, né? Isso... Essa é a importância da anamnese, a profunda importância da anamnese. Quando uma pessoa, um ser humano, está conhecendo outro ser humano. A dignidade, ela é exatamente isso, é preservar aqueles valores, os valores daquela pessoa. Não tentar preservar os seus valores em outra pessoa. Isso chama-se arrogância. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas convicções, você tem as suas. Eu não posso tentar impor as minhas convicções perante as suas. É lógico que a gente vive em sociedade, a gente tem limites para o exercício dessa nossa liberdade, mas a Constituição brasileira, ela fundamentalmente, mais do que preservar a vida, a Constituição brasileira, ela preserva a liberdade do ser humano. Então a liberdade, ela precisa de partir da convicção pessoal, do que a pessoa acha para si mesma como boa forma de conduta. Eu tenho uma pessoa, e a gente tem discussões éticas profundas a esse respeito, eu tenho uma pessoa que acha indigna viver enquanto tetraplégica. Tem outras pessoas que acham isso digno. Tem pessoas que colocam a sua própria fé neste momento. Tem gente que não. Mas todos estão, no final das contas, corretos. Não há errado e não há certo. Há o indivíduo, há a particularidade. E esse ser humano precisa de ser olhado na sua inteireza. E quando esse ser humano é olhado na sua inteireza,
ninguém é louco de ir contra a tecnologia ou contra os avanços científicos, né, extraordinários das últimas décadas. Mas é necessário, paralelamente a esses avanços técnicos científicos, o resgate dessa inteireza humana com respeito à dignidade e à identidade do paciente. Aí eu acho que formam o casal perfeito, a ciência, a tecnologia e o respeito, né, ético, profissional, à dignidade do paciente. E a gente precisa, Leonardo, eu acho bom a gente acrescentar isso também, a gente precisa de olhar o paciente por inteiro. O que significa que a gente tem que olhar o paciente também de forma multidisciplinar. Não é de forma única. Nós não podemos olhar esse paciente fragmentado. E quando eu vejo, por exemplo, profissionais de outras áreas comemorando, por exemplo, os vetos que houve ao ato médico, eu vejo que é uma luta que parece ser induzida, mas uma luta que, na minha opinião, é uma luta burra em termos de parcela de mercado e que não é o desejo do Conselho de Medicina, não é o desejo dos outros conselhos. Me parece conversa de pessoas que não entendem o processo. E as pessoas precisam se aproximar, e acho que as instituições, os hospitais fundamentalmente, acho que o sistema tem que induzir com que esses hospitais, esses grandes centros de assistência, eles facilitem esse tipo de debate. Eu acho que isso sempre vai vir para o bem do paciente, que eu acho que, no final das contas, é o grande objetivo da medicina. Sim. Ou, por outro lado, também a condenação aos vetos sem entender a essência, ou o que está por trás da discussão multidisciplinar, né? Exatamente. Em relação a isso. Exatamente. A gente não pode ter sectarismo na saúde, porque a saúde brasileira passa por uma grave crise, a crise tem a tendência de se aprofundar, a gente precisa de ter colaboração, parceria, disciplina e escolhas muitas vezes duras, e que precisa de ter coragem para tomar. Agora precisa de debater, precisa de entender a fundo. E a partir daí é esse o caminho para dirimir os litígios ou as possibilidades de conflito, né? Acho que ouvir o paciente, acho que ouvir os profissionais de saúde, sentar numa mesa e, de uma forma generosa, entender qual que é o objetivo comum a se perseguir, que sempre vai ser a cura do paciente. Ronaldo, infelizmente o nosso programa, né, tem um tempo e Claro. acabou. Eu agradeço a sua belíssima contribuição, tanto a ouvir Uberlândia, né, proferir essa palestra sobre uma temática tão importante numa cidade que é riquíssima em produção e produtos, né, de saúde, né, de serviços de saúde. Acho que você tem muito a contribuir. Espero que você retorne mais vezes, tanto a Uberlândia, mais palestras, quanto também eu fale mais sobre isso para que os nossos telespectadores bebam mais desse conhecimento. Bom, eu estou absolutamente à disposição e nunca vir a Uberlândia, nunca para mim é um fato, pelo contrário, é um prazer, porque eu acho a cidade belíssima, maravilhosa. E gosto muito das pessoas aqui. Obrigado, Ronaldo. Sinta-se convidado a estar sempre aqui conosco. Ok. Terminamos o Fale Mais Sobre Isso dessa semana. Gostaria de agradecer a sua audiência, gostaria também de agradecer a Comfort Móveis, a nossa decoradora Aura de Biagio, e te convidar a conhecer o nosso site, o falemaissobreisso.com.br, assim como a revista Fale Mais Sobre Isso, onde você pode encontrar várias dicas, orientações e uma lista de profissionais da saúde. Fica com Deus, até a próxima semana em mais um Fale Mais Sobre Isso. Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.